Para essa live de hoje, eu preparei um conteúdo bem objetivo, porque esse tema de pensamentos negativos, ele é um tema muito específico da psicologia, então é um tema específico da terapia cognitivo-comportamental, que é da TCC, né? E também esse é um tema de pensamentos automáticos, os pensamentos negativos, que é uma das queixas que eu recebo muito das pessoas, né? Então, as pessoas trazem muito para mim essa queixa dos pensamentos, do quanto isso influencia a vida delas e tudo. E também, quando a gente vai fazer um tratamento, né, quando a gente começa a entender um pouco as dificuldades emocionais que as pessoas têm, a gente geralmente, pela técnica da TCC e também um pouco das bases de neurociência, a gente precisa fazer isso através dos pensamentos negativos, tá? Porque todos nós temos pensamentos negativos, né? A gente tem aí uma estimativa de que essa é uma estimativa de um dos estudos, não é nem de um dos estudos, de uma das apresentações da Susan Andrews, que é uma pesquisadora, de que 3/4 do nosso dia a gente passa em devaneio mental. A gente tem aí muito tempo do nosso dia pensando em coisas que não são reais, que são fantasias, que são devaneios, né? A nossa mente é uma mente tão complexa e tão maravilhosa que ela tem esse potencial de fazer uma coisa pensando em outra, né? A gente dificilmente está no agora, né? A gente geralmente está no devaneio. E muitos desses devaneios são devaneios negativos, ou seja, vêm de pensamentos automáticos negativos. Quanto mais eu consigo transformar esses devaneios em pensamentos conscientes, mais eu consigo ir encontrando equilíbrio emocional, mais eu vou aumentando meu bem-estar, menos exausto eu fico, porque o devaneio negativo, né, o pensamento negativo, ele deixa a gente em exaustão, porque ele engata a gente aí em processos exaustivos. Então, quanto mais eu tenho consciência dos meus pensamentos, principalmente dos negativos, mais eu consigo me sentir bem, mais eu consigo encontrar saúde, mais eu consigo encontrar, inclusive, energia, né, durante os meus dias, tá? Bom, então já vão escrevendo as perguntinhas que vocês têm aqui para mim, para eu ir ajudando vocês com esse processo. Primeira coisa, queria que vocês me respondessem, ou pensem e me respondam, né? Me escrevam aqui nos comentários. Quantos pensamentos negativos vocês acham que vocês têm por dia? Você já contou? Tem muito, pouco, médio, né? Outra pergunta. Desses pensamentos negativos que vocês têm, eles se repetem? Vocês conseguem já entender que tem alguns pensamentos negativos seus que se repetem, que tem assim sempre o mesmo tema que vão pairando aí a sua mente? Tem alguns pensamentos, por exemplo, que sempre são sobre a sua falta de capacidade, alguns que sempre são sobre como o mundo é cruel, alguns que sempre são sobre a sua paternidade ou maternidade que não é boa o suficiente. Eles têm temas específicos, né? Esse é o primeiro passo para a gente começar a entender os nossos pensamentos negativos e se tratar e se curar, né, através dos pensamentos negativos, tá? E aí, vamos entender um pouco o que são esses pensamentos automáticos ou pensamentos negativos, tá? Os pensamentos negativos, eles são pensamentos automáticos. Isso é uma descrição da TCC, da terapia cognitiva comportamental. Então, o que são esses pensamentos automáticos? São pensamentos que acontecem de forma irracional, que não são conscientes. Eles brotam na nossa mente em determinadas situações e ficam ali nos apurrinhando sem a gente ter muito controle sobre isso, tá? Então, isso a gente chama de pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos podem ser neutros, positivos ou negativos. E hoje a gente vai falar sobre esses pensamentos automáticos negativos, tá? Muitas pessoas me dizendo que os pensamentos se repetem, muitos de reclamação, eu tenho mais de 30, isso é uma contagem que a gente fez, né? No projeto Equilibre-se. Tem gente dizendo que foi diagnosticado com toque, mas hoje, depois de me acompanhar, fica na dúvida se tem toque ou se são heranças de criação, né? Sempre sinto que fiz algo errado pelos meus pais. É uma boa dúvida. Mas, geralmente, o toque vem de traumas de desamparo. Então, pode ser que seu diagnóstico esteja certo, mas que você tenha
o toque seja ocasionado por traumas de desamparo na infância, que tem a ver com uma sensação de menos-valia e pensamentos negativos de menos-valia, né? Então, assim, os pensamentos negativos, eles não são conscientes. O que quer dizer quando eles não são conscientes? Quer dizer que a gente não escolhe quando eles vêm, eles simplesmente vêm. Para todos nós, para quem é saudável, para quem não é saudável, para quem está estressado, para quem está bem. Então, todos nós temos pensamentos automáticos, negativos e positivos durante a vida todinha. A diferença entre uma mente saudável e uma mente não saudável é que uma mente saudável tem mais pensamentos automáticos reais, não é nem positivos, é reais, e consegue que esses pensamentos reais me ajudem a viver, né? Assim, me ajudem a ter uma mente e uma vida saudável. As pessoas que têm pensamentos mais disfuncionais ou irreais não têm muita consciência desses pensamentos, e aí esses pensamentos me limitam a viver, ou seja, eles influenciam nas minhas emoções e nas minhas decisões de vida, né? Nas decisões diárias e decisões de vida também. Então, há diferenças, já que todos temos pensamentos automáticos positivos, negativos e neutros, se a gente for colocar assim, a diferença entre uma mente saudável e uma mente não saudável é a quantidade de pensamentos que não são muito reais e aquilo que eu faço com eles. Então, hoje a gente já vai começar a ajudar um pouquinho vocês aqui, tá? O pessoal já está me escrevendo aqui os medos que esses pensamentos trazem, e esse é o primeiro passo para a gente conseguir diminuir esses pensamentos, né? Então, o pessoal está trazendo medo de não dar conta, medo de não ser competente, medo do senso de incapacidade. Ótimo, porque esse é o primeiro passo, a gente entender que nós temos pensamentos negativos e que eles têm a ver com uma autoavaliação nossa e do mundo, já é um primeiro passo para a gente começar a se regular. Os pensamentos automáticos negativos, alguns estudos da neurociência, alguns não, muitos, na verdade, apontam que eles têm, sim, uma parcela aí de idade também. Então, assim, pessoas saudáveis mentalmente, a partir dos 65 anos, que são os estudos de corte, né, para idosos e não idosos, tendem a ter menos pensamentos negativos sobre si do que pessoas mais jovens, né, que a gente chama de jovens adultos na pesquisa, que são as pessoas até 35 anos. E, obviamente, que os adolescentes, através dos índices de pesquisa, apresentam uma média maior de pensamentos negativos distorcidos do que os adultos, né? Então, quando eu digo um pensamento negativo distorcido, é esse pensamento que é negativo e não é real. Eu vou dar exemplos para vocês agora, tá? A gente vai falar dos pensamentos negativos problemas, que sabe que eu só venho aqui falar de problema com vocês e trazer solução, tá? Mas é porque tem muitos. Então, vamos lá. Um pensamento automático normal é assim, a gente vai ter aí muitos, a gente vive de pensamentos automáticos, né? Esses pensamentos que brotam. Então, eu tô aqui com vocês, e enquanto eu tô aqui com vocês, eu vou vendo as pessoas me escrevendo, e aí eu vou tendo pensamentos automáticos, minha mente vai fabricando, nossa, as pessoas estão participando, as pessoas não estão participando, isso são pensamentos de dados de realidade. Ah, eu tenho tantas pessoas ao vivo comigo, eu tenho tantas pessoas aqui no meu YouTube. Ok, são pensamentos de percepção e que minha mente percebe esse ambiente e fabrica pensamentos, tá? Porém, quando eu começo a ter um pensamento distorcido, é quando eu começo a ter um pensamento provavelmente distorcido negativo. Eu posso começar a olhar para as pessoas entrando e saindo e falar: as pessoas estão entrando e saindo porque não gostaram do que eu falei, meu conteúdo não tá bom, as pessoas não gostaram de como eu pareço, as pessoas não gostaram do meu jeito de falar. Ixi, isso que eu preparei tá horrível, não devia ter feito essa live hoje. Essa parte são meus pensamentos negativos distorcidos. Por quê? Ele é negativo porque ele traz um teor negativo sobre mim, sobre um conceito de mim mesma. Então, quando eu falo não gostam de mim, estão me avaliando, etc, 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 é um conceito negativo sobre mim, uma autoavaliação negativa minha. E por que ele é distorcido? Ele é distorcido porque eu não tenho nenhum dado real. A não ser que vocês me digam aí do outro lado que live horrorosa, enquanto ninguém me diz isso,
quando eu penso que a minha live está muito ruim e que as pessoas não gostam de mim, esse pensamento é distorcido, ou seja, ele é um pensamento baseado na minha própria interpretação, na minha visão sobre eu mesmo, de passado, de presente, e na minha visão de mundo, tá? Então, vocês imaginem eu vivendo 3/4 do meu dia com esse tipo de pensamento sendo ativado para qualquer situação. Alguma pessoa não me responde no WhatsApp, eu aciono esses pensamentos negativos distorcidos. A pessoa não quer falar comigo, não gosta de mim, sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Ou, não sei, eu começo a me sentir cansado, tá vendo? Eu sempre me sinto cansado, eu acho que eu tô me vitimizando, não sou competente. Então, esses pensamentos a gente vai criando mesmo na nossa mente, só que obviamente não é de graça, né, gente? A gente vai criando a partir de um processo nosso, a gente vai criando a partir de uma história de vida que nós construímos. E alguns estudos trazem que sim, isso tem muito a ver com a nossa parentalidade, ou seja, com a criação que nós tivemos e com a relação pai e mãe que nós tivemos quando nós éramos crianças e adultos também. Então, se eu tive pais muito rígidos, que queriam que eu seguisse uma linha de conduta e personalidade e comportamento de acordo com a expectativa deles, eu vou tender a ter pensamentos mais autodepreciativos, então eu sempre vou estar me auto-julgando e me culpando. Infelizmente, a gente sempre cai aí na nossa infância, né? Às vezes tem a ver também com o ambiente que a gente está vivendo, um ambiente opressor, um relacionamento abusivo, que também me despertam essa autoavaliação sobre mim muito negativa, tá? Então, o pensamento negativo que você precisa se preocupar quando ele está ligado à sua autoavaliação, olha os temas. De perda, eu sempre perco, isso não vai dar certo, eu estou na escassez, isso é ruim. Fracasso, eu não sei fazer, eu fracassei, eu não consigo. Privação, eu não tenho, eu não posso. Autoestima, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo sozinho. Incapacidade de lidar com as ameaças, o mundo é perigoso, eu não consigo me defender, eu não dou conta sozinho, eu não faço sozinho. E a sensação de falta de controle, eu não controlo, eu não consigo, tá? Ligados também à sua relação com o mundo, são aqueles pensamentos de desesperança. O mundo não é bom, eu não consigo viver nesse mundo, não adianta eu estudar, não adianta eu trabalhar, não adianta isso e aquilo. Isso são pensamentos de desesperança. Traumas, né? Que aí tem o medo mesmo, o medo de se machucar em relacionamentos. Essa pessoa vai me machucar, essa pessoa vai me enganar, essa pessoa vai fazer mal a mim. Perigo, isso é perigoso, eu não posso fazer isso, não posso sair de casa. Ameaças no meio, o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas, e isso tudo são pensamentos negativos distorcidos ligados ao mundo. Então, tanto os pensamentos de autoavaliação ligados a mim mesmo, quanto esses pensamentos ligados ao mundo, que eles têm uma intensidade muito maior do que precisaria, os pensamentos que a gente precisa tratar mesmo, tá? Porque eles estão nos fazendo mal. Vou explicar agora por que eles estão nos fazendo mal. Assim, parece que você está falando comigo. Eu desenvolvi TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, devido a esses pontos que você acabou de comentar. Hoje busco observar tudo sobre uma outra perspectiva, e isso tem ajudado muito. Que bom que você está conseguindo. Os pensamentos negativos, quanto mais a gente tem, mais eles estão ligados à depressão, ansiedade generalizada, a burnout, que é o estresse de trabalho, ao estresse crônico, a exaustão crônica, ao TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e ao TET, que é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? A bipolaridade também, que é um transtorno de personalidade bipolar, ok? Então, quanto mais pensamentos negativos eu tenho disfuncionais, mais eu tenho uma predisposição, ou melhor, eles estão associados a essas disfunções emocionais também aí, tá? Vamos seguindo, então. Como que eu identifico esses pensamentos negativos? O pensamento negativo que te faz mal, ele vai trazer consigo esse peso avaliativo, então ele nunca vem com leveza, ele não é um pensamento que dá e passa, que fala, o mundo é perigoso e a gente simplesmente deixa as coisas passarem, não é, ele é um pensamento que vem, que fica, que te trava, que permanece, né, que avalia, que tem um peso aí difícil de você lidar.
E ele geralmente é pautado no seu passado, ou nas crenças negativas distorcidas que você tem sobre si mesmo, que são essas de que eu não sou suficiente, eu não posso errar, eu sempre vou fracassar, as pessoas não vão me amar por quem eu sou, ou pelos seus medos. E ele, agora prestem bastante atenção, ele desencadeia um processo emocional. Como é que eu identifico um pensamento negativo? Quando ele não vem com leveza, quando ele define a sua ação, ou seja, estou aqui, pensei que vocês não gostaram da minha live, pensamento negativo distorcido, e começo a gaguejar, começo a terminar a live rapidamente, porque eu quero sair dessa sensação horrorosa, então esse pensamento está definindo a minha ação, ou começo a ficar grossa com todo mundo, ou começo, né, a xingar todo mundo, de volta esse pensamento está definindo a minha ação, e ele vem com uma reação emocional. O pensamento negativo e a reação emocional, eles estão, assim, quase que juntos dentro de um processo mental. Quando a gente mede isso nas pesquisas neurocientíficas, a gente tem aí uma diferença de milissegundos. Primeiro eu tenho o pensamento, aí o meu corpo aciona as reações que vêm desse pensamento e depois a reação vem. Mas são milissegundos, tá, gente? O Fábio dizendo, estamos gostando sim. Que bom, Fábio, obrigada por me confirmar aqui. E assim, o que acontece? Então, esses milissegundos, se eu tenho um pensamento negativo que eu preciso tratar, eu tenho uma emoção que vem junto com ele, como uma mochilinha que está junto. E também tem um efeito no meu corpo que vai ser acionado. Então, como é que eu identifico, se eu tenho dificuldade durante o dia de identificar pensamentos que me fazem mal? Através da sua reação emocional e através da sua reação corporal. Vai depender do que é mais fácil para você. Tem pessoas que têm facilidade de identificar esse pensamento, essa cognição. Tem pessoas que têm facilidade de identificar o corpo, é a minoria, né? A gente não tem muita facilidade de identificar o corpo, e tem pessoas que já têm algumas emoções que são sempre ativadas e que vão ter mais facilidade de ver essas emoções acontecendo, tá? Que emoções, que reações emocionais eu tô dizendo? Olha, gente, se é o pensamento negativo, as reações emocionais vão ser reações de vontade de fugir, raiva, tristeza, desamparo, nojo, confusão, são reações emocionais que vão te deixar mal. Paralisia, vontade de atacar. Então, essas reações. Você pode começar, então, se percebendo essa sua sensação emocional e corporal durante o dia, de vontade de desistir, de chorar, de atacar, de exaustão, de cansaço, de que você não vai conseguir, de que tudo se perdeu. Isso está sendo acionado por pensamentos negativos que provavelmente estão se repetindo na sua mente sem você se dar conta. E quanto mais um pensamento negativo se repete na minha mente, eu não consigo regular as minhas emoções e eu fico presa. Aí que a gente entra em sequestro emocional, que a gente chama, né? Eu fico presa dentro dessa ameaça que o meu organismo está produzindo, que minha mente está produzindo, baseada num pensamento que é disfuncional, tá? E o corpo também. O corpo reage, então a gente precisa perceber o corpo, perceba o seu corpo. Que partes do corpo costumam reagir? Eu travo aqui, ó, ombros, pescoço, maxilar, trava assim nos pensamentos negativos. A gente até sente muita dor, às vezes no final do dia, porque teve pensamento negativo que desencadeou ansiedade ou raiva, por exemplo. O estômago às vezes revira imediatamente, o intestino às vezes dá um sinal ali de existência, né? Às vezes para algumas pessoas a perna enfraquece, que são pensamentos baseados no medo e na insegurança. Então, a cabeça às vezes dá aquelas pontadas de dor, ela dá uma pontada, duas pontadas e se cessa. Isso tudo são reações corporais que podem estar indicando que seus pensamentos negativos estão te ativando, que eles não são reais, que eles são disfuncionais e que eles estão ativando todo um circuito aí de reação emocional que vai te manter prisioneiro desse processo. Algumas pessoas fazem o que com isso? Aí que eu chamo do processo que a gente se anestesia. Como eu não consigo lidar com esse pensamento negativo, com essa autoavaliação horrorosa de mim e do mundo, com o meu corpo me dizendo que tem algo errado e com a minha reação meio exacerbada, a gente costuma tapar isso com anestésicos.
Com medicação, com bebida, com comida, com doce, com raiva. A raiva é um anestésico. O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, é um anestésico, porque enquanto eu entro no ritual de toque, eu não tô nesse pensamento horrível de desamparo. A própria ansiedade generalizada é um anestésico. O jogo é um anestésico, o trabalho é um anestésico. Então, o que a gente costuma fazer? Se você está com dificuldade de ver o que te engata, talvez você possa olhar as suas anestesias. Tua ansiedade muito alta, está cobrindo aí pensamentos também. A tua compulsão alimentar, ou só uma fome de doce, né? Uma vontade de beber exacerbada. Essas coisas todas são coisas que a gente socialmente aprendeu, que dão uma tapada ali, uma aliviada momentânea nos pensamentos negativos e no que eles estão desencadeando na gente. Me escrevam aqui se vocês estão acompanhando essa explicação, tá? Enjoo também é um tipo de anestésico, tá? Esse enjoo. Mas o enjoo também vem de um pensamento negativo. Observe um enjoo e observe o que você estava pensando antes e que emoção que isso te trouxe. E aí você vai conseguir identificar o pensamento negativo por trás, tá? Tomar água aqui, gente, que eu fico com falta de ar. Peraí. Então, olha, vocês podem identificar aí através da cognição, ou seja, do que vocês pensam, autoavaliação, desse peso de se autoavaliar, da repetição, do corpo, da reação corporal, enjoo, tontura, dor de estômago, dor de cabeça, do processo emocional, da raiva, tudo, ou dos anestésicos, das vontades, das ansiedades, dos desejos, tá? De tudo isso. E aí, uma coisa que sempre me perguntam, mas e se esse pensamento não é distorcido? Por exemplo, estamos em época de Covid e eu tenho medo de sair, ir no mercado, porque o risco de eu pegar é real. Isso é um pensamento distorcido? Não. Se eu tenho um pensamento de realidade, esta parte não é distorcida. A minha reação emocional de taquicardia, de medo, de paralisia, de achar que eu não vou dar conta, de ter certeza que eu vou ficar doente, é aí que está a minha distorção. E às vezes a gente se confunde, porque às vezes a gente tem um dado real, só que eu tenho uma distorção interna, mental, emocional, tá? Então isso vai acontecer muito. Por exemplo, tô sozinho em casa, cuidando dos meus filhos e tenho que trabalhar e não vou dar conta. Isso é um dado real, não vou dar conta, gente, porque eles estão aqui com necessidades, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho quem me ajude. Dado real. Aonde entra o pensamento distorcido? Eu não vou dar conta, eu estou desamparado, eu não consigo fazer isso, não sou capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Essa é a distorção. Essa segunda parte é o pensamento negativo e é ele que eu preciso acalmar e tratar, entende? Porque se eu não desencadeio um pensamento distorcido, de auto-julgamento, que tem a ver com as minhas crenças, eu vou falar assim, tô aqui com essa realidade, com um monte de filho para cuidar, com um monte de trabalho para fazer, tô sozinho hoje, não vou dar conta, então eu vou precisar fazer escolhas. O que eu aguento? Eu aguento ficar com eles, eu aguento trabalhar, eu deixo eles na TV, o que eu vou fazer? E aí eu tomo escolhas que estão baseadas num dado real e não num dado ansioso de menos-valia, de incompreensão, de incapacidade. Entendem que existe uma diferença entre eu avaliar a minha realidade, que vai acontecer com todos nós, e eu entrar nessa realidade de uma maneira distorcida, com uma avaliação sobre mim e sobre o mundo que é maior do que a própria realidade, tá? Eu tô com falta de ar, gente, por causa da gravidez. Não é porque eu tô aqui ansiosa, não. Ó, tem muita gente aqui me escrevendo, tem muitos pensamentos distorcidos. O mínimo que podemos fazer por esse conteúdo tão maravilhoso é o quê, Rosa? O mínimo? É curtir e compartilhar, né? Há uma pessoa dizendo o Instagram, para mim, é um anestésico. As redes sociais, é legal você falar isso, Luísa, porque as redes sociais também é um comportamento de anestesia, né? Eu ficar ali rodando, porque enquanto eu tô ali, eu tô engajando minha mente em outras coisas que não é em mim mesmo. Brigas de família também são anestésicos. Às vezes eu prefiro brigar com a minha família do que ficar pensando como eu tô desconfortável com os meus pensamentos de menos-valia, de medo. Então, eu engajo em brigas. Às vezes foi isso que eu aprendi.
Tem famílias que são inteiras construídas em brigas familiares como uma forma de anestesia. Aí, quando você tira a briga, a pessoa não sabe o que fazer. Já viram isso? Isso é muito comum. Então, isso também são anestésicos, tá? Muito legal, esses anestésicos que vocês estão me trazendo agora. O pessoal está dizendo que está entendendo muito as reações e que, no meu caso, o toque está incomodando demais, né? Em momentos de ansiedade mais elevada, eu fico nervoso com isso. Eu fiz uma live só sobre toque e ansiedade. Depois dá uma olhada lá. Tá aí no Instagram e tá aqui também no YouTube, pode ajudar. Mas a técnica de hoje vai ajudar também para quem tem toque, para quem tem ansiedade, para quem se engaja em anestesia de comida, de briga familiar, vai ajudar todo mundo. É uma pontinha aí. Por que uma pontinha? Porque a gente fica tratando, a gente tem diversas maneiras da gente regular pensamentos negativos, tá? Lá no projeto Equilibre-se, a gente acabou de fazer uma aula sobre isso. Eu tenho algumas lives aqui que eu falo também um pouco sobre isso, então tem várias coisas aí que podem nos ajudar. Vamos para a parte de como a gente manda eles embora? Me escrevam se deu para entender como é que vocês vão identificar em vocês. Escrevam também se vocês já estão identificando, falam, então isso começa por um pensamento. Na terapia, como é que a gente faz no processo terapêutico? No processo terapêutico, a gente pede para o paciente anotar. Por quê? Anotar é super importante para a gente criar consciência, e aí quando eu anoto o pensamento negativo, quando ele começa a vir na próxima vez, o meu cérebro vai ter mais facilidade de lembrar, de identificar que esse pensamento retornou, e eu vou conseguir regular ele ou mandar ele embora de uma maneira mais fácil. Então, gente, o primeiro tratamento é anotar, tá? Deixa eu só ver aqui. Branco e conteúdo rico, que bom. Anos de terapia, sua explicação fez todo sentido com isso que eu descobri. Que bom, que bom. Muita gente me fala isso. Tem ansiedade e pânico com coisas simples. Então, já começa a fazer isso daqui que vai te ajudar, tá? Então, gente, como é que você vai fazer? Vocês vão anotar. Só pegar um papel e vão anotar. Ou quem tiver facilidade já de anotar os pensamentos que teve hoje, ontem, ótimo, você pode fazer em relação ao passado. Na terapia, a gente pede para as pessoas ir anotando, eu sempre peço para as pessoas anotarem no final do dia. Então, eu chego lá no final do dia no papel e eu vou anotar a situação que eu tive. Então, por exemplo, estava indo almoçar, né? E aí a comida caiu no chão. Que pensamento que eu tive? Que sentimento que eu tive? Fiquei com muita raiva. O que eu pensei na hora? Não faço nada certo. Esse é o pensamento negativo. E como que seu corpo reagiu? Meu corpo ficou quente. Fiquei com o pescoço ardendo, tá? Então, você vai anotar a situação, o pensamento que desencadeou essa situação e, se você conseguir, a emoção que veio junto com isso e como o seu corpo reagiu. Presta atenção. Quanto mais você anotar, mais você melhora. Eu vou repetir. Quanto mais você anotar, mais você melhora. Por quê? O processo de consciência do pensamento negativo é metade do tratamento do pensamento. Então, quando eu começo a entender que eu tenho situações que me gatilham o mesmo pensamento, você vai começar a ver na sua lista que você tem, o teu pensamento é sempre sobre o mesmo tema. Ou é sempre eu não dou conta, ou é sempre eu não consigo, ou é sempre ninguém me ampara, ou é sempre de medo. Então, ele sempre tem o mesmo tema, gatilhados por situações diferentes, e você vai começar a ver também que as emoções, elas começam a ser mais ou menos as mesmas, né? E vai começar a ver também que o seu corpo reage sempre da mesma maneira. E aí você começa a ser o analista de si mesmo, que na TCC, em algumas técnicas da neurociência, né, algumas comprovações, na verdade, da neurociência, essa é a verdadeira cura, quando você tem esse poder de começar a analisar como você funciona, que é você que vai saber como você funciona. Então, gente, quanto mais façam isso logo que saírem da live, tentem lembrar hoje as situações que desencadearam emoções, lembrem do pensamento que vocês tiveram sem receio, só escrevam e que situação que desencadeou isso e como o seu corpo reagiu. Amanhã faz mais um pouco, porque quanto maior consciência a gente tem, quando o pensamento vem, então eu escrevi ele hoje,
Se ele vem amanhã, eu vou falar, olha, o mesmo pensamento está vindo. Esse pensamento é disfuncional, porque ele está trazendo meus medos, ele está trazendo as minhas crenças de insegurança, ele está ativando minhas memórias de passado, ele está ativando coisas que não vão me fazer bem, tá? Então, esse é o primeiro tratamento, é como a gente faz em processo terapêutico. Óbvio que em processo terapêutico a gente vai ajudando a pessoa um a um, a gente escreve todos os pensamentos, a gente olha, mas vocês podem começar a fazer essa autoanálise aí sozinhos, porque ela também é super válida. Feito isso, como que eu mando esse pensamento embora? Identifiquei ele, o que eu faço, Franciele? Então anotem aí. A hora que o pensamento vem, a primeira coisa que eu preciso fazer é avisar o meu sistema nervoso, ou seja, meu cérebro, que isso é um pensamento negativo, disfuncional. Então, eu vou dizer, isso é um pensamento negativo e vem de uma ideia de perigo irreal. Algumas pessoas, quando falam ele não é real, elas não acreditam, porque às vezes ele é real, como eu falei. Por exemplo, o Covid é real, uma bactéria é real, ela pode existir, que é o caso do toque, geralmente, né? Uma preocupação com os meus filhos, ela é real, uma preocupação que eu não vou ter tempo com as coisas que eu preciso fazer, ela é real, ou seja, ela tem uma probabilidade de acontecer, ela não é totalmente irreal. Porém, a avaliação e a intensidade que eu estou dando para ela não é real. Eu estou dando uma intensidade muito alta. Então, eu vou dizer para mim mesmo, isso é um pensamento negativo e essa é uma ideia de perigo irreal. Essa minha ideia de perigo é irreal. Vocês podem falar irreal, disfuncional ou não me faz bem. Veja o que cabe mais para vocês. Eu posso falar essa ideia não me faz bem, essa ideia é disfuncional, essa ideia não me cabe nesse momento. Veja aí, porque cada pessoa vai acreditar mais em uma dessas frases, tem que ser uma frase que você acredite mais. Essa é a etapa número 1, para mandar ele embora. Veja que eu não simplesmente mando ele embora, eu nomeio esse pensamento, isso é um pensamento negativo e disfuncional, ok? 2, eu falo, a minha interpretação tá disfuncional. Minha interpretação é maior do que precisa. Isso é uma coisa recorrente para mim. Esse pensamento está recorrente demais. Ou seja, não está saudável. Eu posso até falar para mim, essa minha interpretação não está saudável, tá? Então, esse é o número 2 que eu vou dizer para mim mesmo. 3, olho para o meu corpo. Como o meu corpo está reagindo? E aí eu vejo onde ele está travando. 4, digo para o meu corpo, para a parte que está travando, fique tranquilo, você pode ter segurança. Fique tranquilo, você pode ter segurança. Porque eu preciso dar um sinal de segurança para o meu corpo, porque o meu corpo já foi ativado pelo circuito da ameaça. Se eu não der um sinal de segurança mental, o meu corpo vai continuar fazendo os pensamentos sendo fabricados, entende? Porque a gente atua nesse sistema de uma maneira muito automática, é tudo junto, é tudo muito interligado. Então, 4, eu digo para o meu corpo, fique tranquilo, você pode ter segurança, ou você está seguro, você não está em perigo, tá? 5, digo para o meu pensamento, eu não preciso de você nesse momento. Eu hoje até falo assim para os meus pensamentos, olha, você não está me ajudando, não vem me encher o saco, já virei amiga daquelas que falam, não quero você aqui. É importante a gente dar uma ordem para esse pensamento depois de identificá-lo. Então, não preciso de você nesse momento. Não vem me encher, porque agora eu tô cheio de coisa para fazer aqui. Essas ordens são importantes da gente dar, tá? Eu fiz uns negócios aqui, sei lá o que eu fiz, eu não tô conseguindo ler. Aqui, pronto. Ó, na nossa cabeça os pensamentos são reais. O importante é identificar quando estamos nos enganando. É isso mesmo. A barata é real, a sensação de que ela vai te matar, não. Ótimo, vocês entenderam totalmente. Fran, na nossa cabeça é como se fosse real, né? Na nossa cabeça mas não é, gente, não é real. Às vezes a gente precisa de um terapeuta só para dizer, mas não é real. Vamos colocar uma escala de realidade. Eu faço muito isso com os meus pacientes. Qual é a escala de realidade? Para quem tem toque, fazer essa escala de realidade é muito boa. Então, se faz aí uma escala de realidade de 1 a 10 desse seu pensamento de que isso vai te fazer mal mesmo. Daí isso vai ajudando a gente a racionalizar esse processo de ameaça. O nosso foco do seu pensamento negativo é te tirar da ameaça, tá? Então, eu estava no passo 5, não preciso de você nesse momento.
Você pode até falar assim pro seu pensamento, ó, não me enche o saco agora, não vai dar, tá? Gente, tem uma pessoa aqui maravilhosa no YouTube escrevendo todos os passos. Muito obrigada. Ó, então ela, que você sabe que eu me perco, né? Então aqui, avalie a situação que não é real, diga que essa ideia não é real, é irreal, a sua interpretação também é irreal. Olhe para o seu corpo, diga para o seu corpo ficar tranquilo e dê um sinal de segurança. E 5, digo para os meus pensamentos, não preciso de você nesse momento. É isso mesmo. Muito obrigada. E aí agora temos o 6. Resgate imediatamente um pensamento de algo que você gosta ou deseja. Por quê? Porque como o teu cérebro está engajado, e esse engajamento do cérebro está ativado ali naquele pensamento, é como se fosse um vício, você precisa substituir ele por alguma coisa. Então você vai substituir ou por uma lembrança, lembrar do seu filho, do seu cachorro, de uma pessoa que você gosta, de um filme que você viu, de um vídeo que você assistiu no YouTube e gostou, ou de algo que você quer. Ah, eu quero tanto ficar bem, eu quero tanto passear. Você pode substituir por qualquer um desses dois pensamentos que te engajem positivamente, que te ajudem a ficar bem. Prestem bem atenção aqui. Se você for direto para esse passo, que é o que as pessoas costumam fazer e que é o que algumas abordagens de psicologia que não são baseadas em neurociência fazem, então se eu só substituir por um pensamento positivo, sem fazer todo esse processo de falar que é um pensamento negativo, de ver o meu corpo, de falar que é irreal, eu não vou conseguir sair desse pensamento, porque é como se eu estivesse tentando enganar o meu cérebro uma coisa que também não é real, tá? O nosso cérebro não é tão tonto assim. Então, a gente precisa fazer esse processo de pontuar para a gente mesmo e para o nosso organismo, ok, estou num pensamento negativo, ok, já entendi, é isso que ele está me dizendo, meu corpo está reagindo assim, calma, corpo, você pode ficar seguro, o pensamento não vem agora, porque eu não quero você aqui, penso numa coisa boa. Aí sim eu penso numa coisa boa, tá? E o último passo, que é o passo 7, diminua conscientemente a frequência da sua respiração. Você vai perceber que quando você estiver engajado no pensamento negativo, a sua respiração vai ficar curta, e talvez até ofegante, e talvez até com um pouco de taquicardia. Então, a gente fica ou com ela curta ou mais ofegante. Então, você fez todo o processo, agora você só precisa dar uma tranquilidade para o seu corpo, e você vai fazer isso através da respiração. Então, você vai fazer umas respirações mais longas. Se puder pelo nariz, se quiser fazer pela boca também não tem problema, tá? Você só vai deixar a respiração um pouco mais longa, diminuir um pouco essa frequência de intensidade da sua respiração e pronto. 7 passos, gente, quero que vocês façam. Se puderem fazer a listinha junto, porque isso tudo vocês fazem junto, né? Uma é para a hora do pensamento, a outra é para você ir se autoavaliando e sendo mestre de você mesmo e tendo controle sobre a sua mente, tá? Vocês vão conseguir controlar os pensamentos negativos com mais facilidade. Para o pessoal do meu projeto, do Projeto Equilibre-se, que fez lá a aula 1 comigo, eu tô vendo que tem bastante gente aqui, né, da turma 3, da turma 1, da turma 2, junto com a técnica que eu dei, que é uma técnica de regulação, que a técnica do equilíbrio é de cura. Essa técnica é paliativa. Pode fazer essa técnica também, tá? Você pode ir fazendo no dia a dia, e quando você vê que eles estão muito intensos, vocês vão fazer a técnica de cura que eu ensinei no projeto, tá bom? Ó, e aí a pessoa que está escrevendo todos os passos é a primeira vez que participa, bem-vinda, e vai aplicar. Apliquem, me escrevam, sabe por quê? Porque vai funcionar. Me digam como é que vocês estão, porque para mim é muito importante saber o impacto que esse tempo que eu tô aqui com vocês causa na vida de vocês, para valer a pena, né, gente? Para eu estar aqui sempre com vocês, trazendo um pouco aí de alívio através daquilo que eu estudei e daquilo que eu sei fazer, tá? Deixa eu só ver o que a Débora escreveu. Parece que as sensações viram um ciclo. Sinto isso e não melhoro porque estou desamparada. Ou sinto desamparo porque não há equilíbrio emocional. Sente desamparo porque não há equilíbrio emocional. Tá? Opção número 2, Débora. E a gente tem aula hoje sobre isso, que vai ser liberada para vocês no projeto Equilibre-se, tá? A maioria dos pensamentos negativos, eles são ativados porque eu tenho desamparo,
porque eu tenho sensação de fracasso, porque eu tenho sensação de menos-valia. Então, quanto mais eu tenho essas crenças sobre mim, mais eu desencadeio esse looping que é incontrolável, ok? As técnicas de hoje são técnicas paliativas, elas te ajudam naquele determinado momento, você até consegue diminuir a frequência dos seus pensamentos se fizerem isso. As técnicas do projeto, elas vão curando esses pensamentos também, tá? Ó, e eu aprendi a mandar os pensamentos embora. É tão bom ter consciência deles, é bom e é muito possível. Obrigada por ter escrever isso aqui. Gente, porque é muito possível. Você vai fazer isso durante um dia, você já vai sentir melhora. É um dia para você já começar a melhorar e ver que funciona, tá? Vai ficar gravado um tempo nos meus canais. Para quem é do projeto Equilibre-se, tem todas as minhas lives gravadas. Então, Helena, você é do projeto, você tem, tá? Então, para quem quiser, gente, já compartilhem essa live com pessoas que vocês acham que podem ser ajudadas, que eu acredito que são muitas. Deixem aqui os seus comentários, deixem aqui o like de vocês, tudo. Eu sei que parece bobo, né? Mas é importante para a gente que está trabalhando com isso aqui de vocês. Pessoas com esquizofrenia adianta? Não muito, tá? Porque a esquizofrenia, dependendo do nível, do tanto de medicação que a pessoa está tomando, se ela tem acompanhamento, pode ajudar, mas não muito, tá? Estou no projeto Equilibre-se, então 90% dos meus pensamentos negativos são relacionados à minha saúde. Ah, então vamos aplicar, né? E qualquer coisa você me escreve também lá no projeto. Eu acho que é isso. Livros, pessoal, livros de pensamentos negativos disfuncionais, vocês vão achar em livros da terapia cognitivo-comportamental. Tem um livro específico em português, deixa eu ver, para eu não falar o nome errado. A Mente Vencendo o Humor é um livro que você vai poder encontrar esse processo inteiro que eu falei, pensamentos, crenças e emoções, e ele é um livro de exercício, ele é um livro para paciente. O nome do livro é A Mente Vencendo o Humor. Vou colocar no meu stories ali do Instagram, tá? E tento colocar na descrição também aí dos vídeos. Temos alguns estudos científicos que falam sobre isso, alguns em inglês e alguns em português, tá? Inclusive no Telegram, hoje vou postar lá um desses estudos, vocês podem procurar mesmo no Google Scholar, Pensamentos Negativos, TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar postar mais materiais de consulta sobre os pensamentos negativos durante essa semana no meu Instagram, tá? Então, quem quiser e estiver me seguindo no Instagram, fica de olho nos posts até sábado, que eu vou colocar ali os estudos neurocientíficos, a fotinho deles também, mais materiais de consulta. Quem sabe ajuda vocês, ok? Mas então, pessoal, um beijo para vocês. Nos vemos na semana que vem, na nossa live de quinta-feira. Live de quinta-feira também eu vou pegar um tema que vocês me pediram e aí eu espero vocês aqui, tá? Um beijo e até mais.